Eu acho que agora está gravando, né? Olha só, eu fiz de manhã, eu fiz da seguinte forma, eu já preparei um slide com todas as questões, com quase todas, na verdade, só não botei Roma ainda, com todas as questões que eu trabalhei no Class com vocês. E aí eu fui explicando cada uma dessas questões, trabalhando para as pessoas, para vocês verem onde é que vocês erraram, e eu já aproveito e faço uma explicação do conteúdo referente àquela questão. Pode ser assim, pessoal? Tá, então eu deixa eu pegar aqui e já vou deixar pronto para poder dividir com vocês, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, a janela aqui que abre, esse aqui. Tá. Seria essa, conseguem ver o slide agora? Sim. Eu vou passar para a apresentação. Esse é o primeiro slide, né? E aí nós vamos, se vocês conseguem observar aí, nós temos o primeiro slide sobre a Mesopotâmia. Pergunta, né? O que é Mesopotâmia? Né? Mesopotâmia é entre rios, né? Observe aqui entre os rios Tigres e Eufrates, né? São dois rios que ficam no Oriente Médio, onde hoje seria o Iraque hoje, né? E aí nascem as primeiras civilizações. Então, a palavra Mesopotâmia vem da palavra entre rios. Depois nós temos uma pergunta sobre os povos, a prática, né? Para esses povos. O que é importante para eles? Né? Os povos neolíticos, eles ficavam próximo ao rio por quê? Né? Para obter água. Afinal, a água era importante para eles, tanto para alimentação, como para desenvolver a agricultura, a criação de animais, como para se alimentar. Então, a gente observa aqui nesses primeiros povos neolíticos, né, nesse começo dos povos neolíticos, nós vamos observar que essas civilizações vão se localizando ao longo dos rios, né, vão ficando aos longos dos rios, porque a água é importante para eles. Né? Também ali os produtos cultivados na Mesopotâmia, né? Na terceira questão ali a gente vê a tâmara, né? Que é o produto que era cultivado na Mesopotâmia, já que o milho, a batata, por exemplo, era americana, né? Eles nem conheciam esse produto. O mundo vai conhecer após 1500. Tá? Depois a quarta questão fala a questão da escrita, né? Quais as escritas desenvolvidas pelos mesopotâmios, né? Era a escrita cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque eles usavam argila, né, e um pedacinho de cunha para fazer essas... Não sei se vocês conseguem ver aqui do lado, um desenho que eu botei aqui ao lado, fazer essas pequenas marcas, essas pequenas cunhas, né, que eram a escrita. Né? A escrita era uma escrita meio que simbólica, né? Usavam desenhos, né? Usavam símbolos para representar palavras, sons. Né? E aí o número 5 fala da construção de templos, né? Qual era o templo construído pelos mesopotâmios. Uma coisa muito interessante, a Mesopotâmia, ela fica, na verdade, né, uma região que fica no meio do deserto, e não há muito material para construção. Ao contrário do Egito, que tem aquelas pedras, tal, a Mesopotâmia não tinha muito material à disposição assim para construção. Então, eles tiveram que ser criativos. Então, o que eles tinham em abundância? Eles tinham areia, argila, palha, né, capim e água. E aí, juntando os três ingredientes, eles criaram tijolos. E com tijolos, eles fizeram suas construções. A mais importante é essa gravura ali ao lado, que é o zigurate, né, que é uma espécie de templo criado por eles. Mas eles não faziam só o zigurate com tijolos, faziam prédios, faziam palácios, tudo com tijolos. Depois, uma outra atividade, seria Mesopotâmia 2, ou povos da Mesopotâmia, vamos trabalhar sobre os povos que viveram ali, né? E aí fala sobre, na primeira questão, o que é uma cidade-estado? Né? Como é que se formava uma cidade-estado? Né? Qual é a importância? Lembrando que os principais povos que ocuparam a Mesopotâmia foram os sumérios,
os assírios e os babilônios, né? Então, o que é uma cidade-estado? É uma cidade com autonomia, independência e governo próprio, tá? Porque a gente não está acostumado com isso, né? Hoje, no mundo, a gente tem muita ideia do país, né? Um país. Mas lá não, naquele momento não. Lá eram cidades, essas comunidades neolíticas formavam pequenas aldeias, essas aldeias se transformavam em cidades, essas cidades cresciam e guerreavam com outras, né, aumentando o seu caráter, o seu território, até se transformarem em um império, né? Como foi o Império Egípcio, o Império Mesopotâmico, o Império Babilônio, né? Você já deve ter visto, quem leu a Bíblia sabe do que eu estou falando, né? E aí, os sumérios foram os primeiros povos que se estabeleceram nessa região ao sul da Mesopotâmia, né? E aí, qual essa próxima pergunta fala qual, além da escrita, né, o que mais eles criaram? Ora, eles eram um povo agrícola. Então, qual é a construção, qual é a criação mais importante para eles? O arado de cobre, o uso da força animal e a construção de diques, né, para reter água para a agricultura também. Depois, voltando à questão da escrita, né? Por que a escrita foi chamada de cuneiforme? Ali na letra D, né? Eu já falei disso, porque usavam uma pequena placa de argila úmida com haste de bambu, e com isso eles registravam, imprimiam desenhos, né? Que eram para registrar palavras, símbolos, sons, etc. E aí, a quarta questão fala sobre Hammurabi, né? Quem foi Hammurabi? Hammurabi foi um rei, né? E ele teve uma importância muito grande para esses povos da Babilônia, porque ele vai pegar todas as leis escritas daquele momento e vai criar um código de leis. Quer dizer, ele vai ser o primeiro a registrar por escrito um código de leis, né? Na verdade, ele não cria esses códigos, mas ele registra. Então, e por que ele é importante? Porque ele foi um grande político e um grande militar, né? E possibilitou a criação desse código de leis, né? E aí, qual é a importância do Código de Hammurabi, né? O Código de Hammurabi ele chega até os dias de hoje nas leis que temos hoje, né? O princípio do Código de Hammurabi era aquela coisa, olho por olho, dente por dente, né? Se eu fiz alguma coisa contra alguém, alguém pode fazer alguma coisa contra mim. Esse é o princípio de Hammurabi, que chega até nós, ainda hoje, os ecos de Hammurabi chegam através dos 10 mandamentos. Se a gente olhar lá, os 10 mandamentos é um código de olho por olho, dente por dente. Em que sentido? Lá está escrito, não matarás. Não está lá, não matarás, mas se for em defesa própria, tudo bem, mas se for em legítima defesa, se for... Não, não matarás e pronto. Não tem uma exceção, né? Então, é uma lei bem simples, bem direta, né? E a quinta questão, né, da Mesopotâmia, fala sobre os povos que se estabeleceram, que eu falei ainda há pouco, né? Que foi a Suméria, a Assíria e a Babilônia, os 3 principais impérios que ocorreram na Babilônia. Após a Babilônia, nós entramos em uma outra civilização, que é a civilização egípcia, né? O Egito Antigo, né? Uma das maiores civilizações do mundo, né? Tem que lembrar que o Egito, enquanto civilização, durou 4.000 anos, então uma civilização durou muito tempo, né? Acho que é mais longa até agora. E aí, como começou o Egito? Né? O Egito ele inicia com pequenas comunidades agrícolas que vão se estabelecendo ao longo do rio Nilo. E como eram chamadas essas comunidades? Eram chamados de nomos, né? Então, cada nomo era uma aldeia. Então, essa aldeia ela vai ter seu líder próprio, né, que é o nomarca, o seu rei, vai ter as suas leis. Então, e esses nomos vão acabar
até por causa da água, né, pela necessidade da água, de drenar a água do Rio Nilo, eles vão meio que ter guerra entre si, né? E com isso, uma cidade vai dominando a outra até que se transforma no Egito, né? Então, nós vamos ter dois Egitos, o Baixo Egito e o Alto Egito. O Baixo Egito é aquela região que fica ali no delta do Nilo, na foz do Rio Nilo, né? E já o Alto Egito é a região ali atrás, que fica onde hoje seria o Sudão. Então, e aí o rei Menés é o primeiro rei egípcio a ser coroado faraó, né? E quem é o faraó? Nessa questão ali, na questão número 2, você está perguntando, quem é o faraó? Né? O faraó é o misto de rei e chefe religioso, ele é as duas coisas. E mais que isso, né? Mais que chefe religioso, o faraó é um deus vivo, ele é a própria reencarnação de Horus, né? É o próprio Deus governando. Os egípcios, eles desenvolveram uma escrita. Na verdade, hoje a gente vê o Egito como algo, uma civilização curiosa, a gente está aprendendo ainda, descobrindo muitas coisas dos egípcios, e que não deveria ser não deveria ser novidade, né? Uma vez que eles desenvolveram a escrita, eles deixaram tudo por escrito. Porém, com o advento do cristianismo na Idade Média, muitos escritos, muitos textos egípcios foram destruídos pela Igreja Católica, o que tornou o Egito uma coisa curiosa, né? E a gente só foi descobrir a partir do século XIX que foi se fazer estudo para saber o que era o Egito Antigo. E aí os egípcios desenvolveram 3 tipos de escrita: a hieróglifa, que era uma escrita, que essa que eu não sei se vocês conseguem ver aí no slide, né? É uma escrita com desenhos, a erática, que ela misturava desenho e símbolos, e a demótica, que era uma escrita mais popular, que usava só símbolos. Então, o hieróglifo era uma escrita que usava-se para escrever os textos nos templos, né, e nos túmulos dos reis. Não sei se alguém assistiu à Múmia, né? O livro dos mortos é escrito em hieróglifos. A hierática era uma escrita mais oficial, quer dizer, uma escrita que os faraós usavam para conversar com outros reis ali da região, e já a demótica, uma escrita mais popular, uma escrita do dia a dia. Os egípcios construíram as pirâmides, né? Esses monumentos magníficos, feitos de pedra, né? E que, até o momento, elas são vistas como túmulos para o faraó, né? Hoje existem várias questões, se eram só túmulos, se servia para mais alguma coisa. Aí tem um retardado lá que fala que foi construído por ETs, mas nada disso é verdade, mas deixa ele sonhar, né? Então, o que nós sabemos é que as pirâmides do Egito foram feitas, serviu para ser túmulo do faraó, né? Nós conhecemos 3, as mais famosas, ali as pirâmides de Gizé, mas hoje, sabe-se, no Egito, em todo o Egito tem mais de 80 pirâmides em todo o deserto do Egito. Por que eles mumificavam os mortos, né? Por que a mumificação era importante para o Egito? A mumificação era importante para o Egito porque eles acreditavam que a morte não era o fim, né? Morrer era passar para o outro lado, era passar para o outro lado do Rio Nilo, né? Para o lado oeste, continuar a existir, mas de outra forma, né? Então, e aí somente o faraó era mumificado, o faraó, a nobreza e tal, mas o pobre também, porque para os egípcios, morrer, como eu falei anteriormente, era atravessar o Rio Nilo, né? Por que atravessar o Rio Nilo? O Rio Nilo era o que dava vida ao Egito. Então, do lado leste do Rio Nilo, do lado leste do Rio Nilo, estavam as cidades, onde o rio, a parte da areia que o rio, da terra que o rio inundava e possibilitava
a agricultura. Na parte oeste está o deserto Saara. Lá era a morte, né? Quem ficava lá morria. Então, a cidade dos mortos, as pirâmides, tudo isso era construído no lado oeste do Rio Nilo. Então, morrer era ir para o lado oeste. Então, e as pessoas que não tinham dinheiro, que eram pobres, os escravos, eles eram enterrados no deserto. Como o deserto não tem água, né, e é rico em sal, o que acontece, esses corpos acabavam mumificando naturalmente, né, eles acabavam se mumificando naturalmente. Então, para você como é importante. E outra coisa, curiosidade, só entender esse pós-vida egípcio, é que eles acreditavam que o pós-vida não era diferente do que nós vemos hoje, né? Quando eu morresse, eu vou continuar fazendo o que eu faço aqui, né? Se eu sou agricultor, eu vou morrer e vou continuar sendo agricultor lá do outro lado, no pós-vida, né? Imagina, eu sou professor, quando eu morrer, eu vou lá no pós-vida eu vou ser professor também, não tem como fugir dessa, né? E aí, no texto 2, aí nós vamos um pouquinho além agora, né? Vamos um pouquinho além, falando um pouco de Amenófis IV. Quem foi Amenófis IV e qual foi a importância dele, né? Amenófis IV foi muito importante porque ele vai fazer uma reforma religiosa no Egito. Ele vai limitar a riqueza e o poder dos sacerdotes, né? Que é a questão A ali da alternativa, né? Ele vai limitar. De que forma? Ele vai impor uma nova religião. Ele vai impor o culto ao único Deus, o Deus Atom, né? No caso, o Sol, né? O Sol passa a ser visto como um Deus mais importante que todos. E vai proibir o culto aos outros deuses. Então, os sacerdotes de Tebas perdem prestígio, e o rei faz isso, essa crença num Deus único, para inibir os sacerdotes, né? Para que ele controle a riqueza do Egito, porque, imagina, naquele momento tinha sacerdote mais rico que o faraó, né, de tal poder, já que todo mundo tinha que trabalhar e fazer oferenda aos deuses, né, os templos egípcios eram riquíssimos, né? Então o faraó não queria Akenaton, como vai ser chamado Amenófis, mas ele vai se autoproclamar Akhenaton, né? Ele vai impor esse novo culto, né? Essa nova religião. Tão importante, claro, depois da morte dele, os sacerdotes vão se vingar dele, inclusive o nome dele vai ser tirado do nome dos reis no templo, né? Mas ele chega até nós interessante por duas coisas. Primeiro, pelo seu filho, né? Porque após ele morrer, o filho dele, com 9 anos de idade, se torna faraó, e se torna o faraó mais conhecido de todo o Egito Antigo. Não porque fez um governo grandioso, mas porque ele morreu cedo, né? Que foi Tutancâmon. Né? Tutancâmon governou dos 9 aos 19 anos. Tá? Ele foi importante por quê? Porque como ele foi um faraó muito jovem, as pessoas, o túmulo dele ficou esquecido e foi descoberto em 1920. E aí, quando abriram o túmulo, porque os demais túmulos dos faraós egípcios, até onde a gente sabe, foram saqueados, né, por ladrões da época mesmo. E o de Tutancâmon foi esquecido. E foi descoberto no século XX, aí nós tivemos o vislumbre do que era um sepultamento de um faraó, né? A riqueza que tinha dentro da câmara funerária de um faraó, né? Desde a sua máscara, a máscara de ouro que ornava a múmia do faraó, o próprio sarcófago de ouro, os tronos. Então, se Tutancâmon tinha um trono, tinha uma câmara funerária com toda aquela riqueza, sendo um menino que governou só por 10 anos, imagine a riqueza que teria na tumba, por exemplo, de Ramsés II, né, ou Ramsés o Grande, como é conhecido, que governou por mais de
de 60 anos. Então, imagina a riqueza que não tinha naquele... Papelzinho, fake news, não é papelzinho, não. Como? Pessoal, eu não entendi. Não é nada. Ah, tá. Então, A mãe tá falando aqui. Então, o Estado Egito, né, então, era organizado em torno da figura do faraó. Né, e aí, essa questão que pede ali qual delas ali é incorreto. Né? O faraó exercia o papel de juiz, rei e sacerdote, ele exercia. Era uma monarquia despótica divina, como, pessoal? Tá me escutando? Fala. A Tainara Freitas não tá conseguindo entrar de jeito nenhum na live. Como? A Tainara Freitas não tá conseguindo entrar na live. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar isso aqui um pouquinho para a gente ver se eu consigo verificar. Não consigo. Agora quem não consegue sair daqui sou eu. Deixa eu ver aqui. Acho que é porque eu preciso autorização. De autorização? E como é que eu faço pra falar pra ela isso? Só um pouquinho, deixa eu... Precisa de algum código? Precisa, só deixa eu... Só deixa eu terminar aqui. Deu pane aqui, só um pouquinho. Diz para ela mandar novamente. Deixa eu ver aqui. Ela está no Class? Ela está no Class, pessoal? Eu vou botar aqui no chat aqui. Deixa eu ver se consigo botar aqui no chat. Tá. O código é esse aqui, ó. Tá, vou mandar pra ela. Tá? Pega. Tá certo? Deixa eu ver lá se eu consigo pegar novamente aqui o slide. Deixa eu ver onde é que é mesmo. Agora até eu esqueci agora, já perdi o fio da meada. Daqui a pouco... tá aparecendo a Maikele, né? Nossa, eu sou a única que tá aparecendo. E aí? Eu tô com medo parece... porque não tá aparecendo. Tá aparecendo assim? Tá. Tu nem tá aparecendo, William. Calma um pouco. Quero. Ai. Vou me desligar aqui porque eu sou feia. Por que tá aparecendo tu na tela? Eu? Cadê o professor? Tá aparecendo no lugar do professor. Vazou. Sério? Meu Deus. Não sabia. Tá todo mundo te vendo. Agora foi. Professor? Tá mutada. Agora que não consegue entrar aí. Pois é, ó. Vou jogar Free Fire, tchau. Nossa. Me adiciona lá, vamos jogar. Eu quero ver se... Alguém tá me ouvindo, pessoal? Tinha subido, senhor. Tá. É porque alguém mexeu alguma coisa, eu também tive... Uma hora parou tudo aqui. Culpa da mãe Kelly, tudo na... Não. Mentira. Eu vou tentar fazer novamente aqui compartilhar os vídeos, tá? Só um momento. Tá bom. Tá. Relaxa aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo, o slide, para a gente poder continuar. Demorou. Demorou o quê, rapaz? Deixa eu ir para frente, que a Mesopotâmia já foi e tal.
negócios. Tá. E aí, a ideia do Egito, nesse slide ali, não sei se vocês conseguem ver aí, pessoal? Sim. Né? O Egito como presente do Nilo, né? Porque aquilo que eu falei para vocês, né? O Nilo era importante para o Egito em todos os sentidos. Ele servia como o próprio sistema econômico dependia do Nilo, uma vez que o Egito era um país agrícola, né? Também era um meio de transporte, servia para as indústrias, para a produção no Egito Antigo, além, é claro, de ser um grande veículo para encaminhar os mortos, né, ao reino dos mortos, né, de transição. E aí nós vemos, nessa pergunta, no número 5, a questão da religião egípcia, né? Porque uma coisa interessante é pensar que cada nomo, cada aldeia egípcia, tinha a sua própria divindade. E aí, quando esses nomos se unem, né, nós vamos ver a crença em vários deuses. E uma característica importante dos deuses egípcios, eles eram deuses antroposomórficos. O que significa isso? Antropo, homem, zoou, animal, né? Então eram deuses com cabeça de animal e corpo humano, né? Eu tenho aqui em casa, por exemplo, eu estou aqui na minha frente, eu tenho a deusa Amat, né? E tenho, não, a Amat, o deus Anubis, né? Que é aquele deus com cabeça de cachorro e corpo humano. Então, essa característica dos deuses egípcios. E aí, com isso, nós entramos, então, na Grécia Antiga. Não sei se vocês conhecem a Grécia, né? E a Grécia, ela fascina a nossa civilização. Por que ela fascina? Porque ela faz parte da antiguidade clássica, né? A Grécia, junto com Roma, ela remonta à origem da nossa própria civilização, né? Porque é a origem da Europa, né? Uma vez que a Europa, ela nasce com Roma antiga, né? E aí Portugal é um país europeu e foi Portugal que colonizou o Brasil, então nós temos ainda essa herança grega e romana como legado na nossa história, né? Então, por isso que até hoje a Grécia Antiga fascina, né? Mitologia grega. Vocês devem ter na aula de filosofia, né? O professor fala volta e meia sobre os gregos. Então, dada a importância que tem a Grécia Antiga. E aí nós vemos ali uma das coisas mais importantes que os gregos deixaram, além da ciência e tudo mais, foi o intermédio, a confraternização por intermédio do esporte, no caso, as Olimpíadas. Depois nós vemos ali Esparta, né? Durante o período clássico, a gente vai ver a história das duas cidades, Esparta e Atenas, né? E Esparta como uma cidade militar e Atenas como uma cidade cultural, né? Enquanto Atenas respirava a cultura, Esparta era uma cidade mais militar, né? Quem não se lembra, né? Quem não viu o filme 300, né? O filme 300 narra justamente o quê? As guerras médicas, que foi uma guerra que ocorreu dos gregos contra os persas, né? E a única forma que os gregos tiveram de vencer os persas foi se unindo, né? Porque na Grécia Antiga, cada cidade-estado tinha o seu próprio exército, eram independentes uma da outra, né? Então, para os impérios, o imperador persa, era fácil dominar a Grécia, né? Então, para evitar esse domínio, as cidades se unem. E Esparta, então, ela, em um determinado momento da guerra, vai liderar 300 homens que vão impedir o avanço dos soldados persas, possibilitando, assim, que Atenas se reorganize, né, e consiga, através de uma guerra naval, derrotar os persas. E aí, nós vemos aqui esse terceiro slide falando sobre o filme 300, né, o que era esse filme, né? Que guerra foi essa que cita ali
o filme 300. É uma guerra do expansionismo persa, quer dizer, o Império Persa, o imperador persa queria expandir seu território, quer dizer, aumentar seu território, e para isso conquistar a Grécia. E aí as cidades-estados se uniram, né, e conseguiram derrotar o rei persa. Depois, na questão 4, nós vamos falar sobre Ilíada e Odisseia, né, que aí vai falar sobre a Guerra de Troia, que é o início da civilização grega, né, uma guerra que vai acontecer onde os gregos vão defender a sua superioridade ética, né, e aí, lembrando que os troianos também são gregos, só que um povo que vive na Ásia, né, mas que tinha a cultura grega, inclusive os troianos adoravam os deuses gregos. Então, na verdade, e aí a história passa, né, a falar sobre o rapto da rainha Helena, tal, mas que, na verdade, o que era o interesse dos gregos em dominar, como a Troia dominava o comércio, né, a navegação no mar Mediterrâneo, naquele momento, os troianos queriam esse domínio dos mares. Então, para isso, teria que destruir o Império Troiano. E aí ocorre a Guerra de Troia. Depois nós vamos ver aqui na questão 5 a pergunta sobre a polis grega, né? O que era uma polis? Então, a polis era uma cidade-estado, como eu falei anteriormente, nós já vimos isso lá na Mesopotâmia, né? Uma cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Cada cidade tinha sua autonomia, tinha seu rei, enfim, né? E ao mesmo tempo, essas cidades dependiam do trabalho escravo, né? Que esses escravos ou eram prisioneiros de guerra, ou a própria população que era escravizada. Uma coisa muito parecida conosco aqui, quando fala em trabalho, e fala aqui de de trabalho análogo à escravidão, né? Aquelas pessoas que trabalham só por comida, ou trabalham só para ter um lugar para dormir, para morar, né? E agora, na Grécia 2, na atividade 2, também volta a falar sobre os 300, né? O que foi a guerra? Foi 300. Foi a derrota dos 300 soldados espartanos, né? Mas que vai possibilitar, vai mostrar a coragem guerreira, né? O altruísmo guerreiro de Esparta, né? Porque Esparta era, que falei para vocês, que era aquela cidade que valorizava a guerra, né? A força física. Depois nós vemos ali uma pergunta sobre Atenas, né? Lembrando aquilo que eu falei anteriormente, Atenas é o berço da democracia, era cidade cultural, então essa ideia do participar, né? Então, pela primeira vez, a ideia de que um rei não vai governar sozinho, né? E sim uma assembleia constituída pelo povo, pelas pessoas, embora esse povo em Atenas é somente homens maiores de idade, né? Mulheres, escravos, estrangeiros não eram considerados cidadãos em Atenas, mas já é um avanço, né? Então, essa ideia da democracia, que eu falei agora da ateniense, que mostra a questão 3, ela vai inspirar outras revoluções, como, no caso, a independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos Humanos, né? E quando isso... E da onde vem a inspiração, né? Da Revolução Francesa. Então, a proposta da Revolução Francesa tem muito a ver com a resposta, com a proposta grega, né? O povo derruba a autoridade do rei, o povo questiona a autoridade do rei, o povo pede a participação na política, né? O direito dele de decidir o seu destino, né? Então, essa ideia que veio com a Revolução Francesa lá do século XVIII. E aí, depois a questão 4 fala sobre o que é uma polis, né? Qual é a importância dessa polis, né? Porque vai essa ideia de um governo que até então, gradualmente, passa a ter a participação do indivíduo, né? Essa mudança, a democracia ela traz isso, né? Onde, como eu falei anteriormente, sai a questão de somente um rei mandar,
para o poder ser dividido com o povo, a participação do indivíduo comum, né, no indivíduo, nas decisões do Estado. Depois ali nós vemos uma questão sobre as guerras médicas, né, a guerra do Peloponeso, né, porque uma coisa interessante pensar o seguinte, as guerras médicas foi uma guerra onde os gregos se uniram contra o inimigo comum, que eram os persas. Mas depois de vencerem essa guerra, eles vão entrar numa guerra fratricídia, né? Uma guerra que é chamada Guerra do Peloponeso, que é uma guerra entre Atenas e Esparta. Essa guerra entre eles vai levar à própria destruição da Grécia e possibilitar com isso a existência de um outro domínio, que é o domínio macedônio, né? E começa com o domínio macedônio, o Império Helenístico. A última atividade eu propus para vocês, eu botei no Class para vocês, que foi uma atividade que eu pensei assim para mexer com a curiosidade de vocês, né? Que é a mitologia grega. Não sei se vocês gostam de mitologia grega, né? Daí eu quis fazer 5 atividades só relacionadas à mitologia grega, né? Daí a primeira questão ali sobre as características da religião grega, né? É uma religião antropomórfica, quer dizer, com característica humana. Então, vejam que ali, ao contrário dos deuses egípcios, que eram deuses antroposomórficos, a religião grega, os deuses eram antropomórficos, somente, quer dizer, homem, né? Então, os deuses gregos tinham aparência somente de homens, né? Ou humana, desculpa, não só homens, né? Mas humana. Era uma religião politeísta e o seu contexto se dá em torno de uma mitologia. O que é uma mitologia, né? É estudo dos mitos, a história dos deuses. Então, sobre a cultura grega, dentro dessa mitologia, né, que fala sobre a questão dos titãs, resulta no intercâmbio de experiência entre os povos, né, porque ele vai surgir disso, né? Como cada cidade-estado tinha sua própria divindade, quando essas cidades se unem, eles vão unir as histórias de cada deuses, criando essa mitologia. Então, nós vemos que os deuses egípcios, a mitologia grega, desculpa, ela vai se dividir em 3 fatores importantes. Os deuses, os heróis, ou os semideuses, que eram aqueles filhos, aqueles seres que eram filhos dos deuses com humanos, no caso Hércules, Perseu, Teseu, que são humanos, né? Aquiles, né? E as graças e ninfas, né? Que eram espíritos que coordenavam as habilidades humanas. Por exemplo, se eu sei cantar, não é porque eu tenho o dom de cantar, né? Não, eu sei cantar porque a graça da música me acompanha, então por isso eu sei cantar, e assim por diante. Depois ali nós vemos que fala ali a questão, continuando ali sobre a cultura, pede ali na questão 3, qual a alternativa incorreta, né? A alternativa incorreta é que os deuses, que os romanos não adotaram os deuses gregos, na verdade os romanos adotaram os deuses gregos, né? E os deuses gregos só foram deixados de lado por causa do cristianismo. Mas mesmo assim, para vocês verem a influência, a grande importância dos deuses gregos para nós, que ainda hoje nós vemos Deus, Adonai, ou Jeová, como queiram chamá-lo, ainda como os gregos viam Zeus, né? Porque esse Deus poderoso, ele manda fogo para nós, né? Se nós olharmos ali na história de Moisés, Deus escreve os 10 mandamentos numa pedra com fogo, né? Olha novamente a ideia do fogo, do raio, né? Aquilo que era típico de Zeus, né? E aí nós vemos o significado desses mitos, né? Que destaca o caráter instrutivo, o significado o que representava para cada deus, né? Para cada... desculpa, aqui eu fiz alguma coisa que novamente... e aí a última pergunta era sobre um mito, o mito de a história de Prometeu. Prometeu, ele foi castigado, em que
um pássaro comia o seu fígado toda noite, né? E aí esse fígado se regenerava e ele acabava, a punição dele era esse sofrimento, né, por ter roubado o fogo dos deuses, né? Foi condenado por Zeus. Então, aí nós vimos a importância dos deuses gregos, né, para a nossa formação e a presença deles e essa cultura grega. Então, cada esses deuses vão acabar, essa mitologia vai acabar influenciando a nossa própria história, né, vai influenciar a nossa própria civilização. Se nós olharmos, nós ainda temos muito resquício, a forma como nós vemos, como eu falei anteriormente, Deus, né, ainda nós não acreditamos que Deus, que Adonai, ou Jeová, seja um pássaro ou uma árvore. Não, Deus é um ser humano, né? Ele tem uma aparência humana. Então, essa coisa muito forte de nós, da divindade com aparência humana. Isso é típico dos gregos, né? Então, a gente viu agora numa definição esses três períodos da história. A Mesopotâmia, que é um momento de início das civilizações, dos povos neolíticos, né, que vão se unificando. Depois, em seguida, vem os egípcios, e aí os gregos. E aí eu já comecei a trabalhar no CLES com os romanos, que eu não coloquei nesse slide, né? Já começamos a trabalhar com os romanos. Então, Roma vai fechar esse ciclo de atividade de povos da antiguidade. Depois nós vamos para a Idade Média. Então, observem que a gente tem ainda muito trabalho pela frente. Para você ter uma ideia, eu vou agora terminar uma atividade sobre a Roma cultural para depois entrar na Idade Média. Eu não sei se vocês conseguem entender, se foi interessante para vocês, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém pode falar alguma coisa? Gente. De manhã, os primeiros da manhã nós combinamos, só não marcamos ainda, que daqui para frente, vocês vão ter agora 3 semanas de revisão, correto? São 3 semanas que vocês vão ter de revisão. Terminando essas 3 semanas, eu dei como sugestão para a turma da manhã, só nós não marcamos o horário, que toda terça-feira fazer uma live de história, porque eu não vou gravar aula, mas fazer uma live de 30 minutos, de repente, ali umas 3 da tarde, ou até à noite, se vocês quiserem, fazer uma live de 30 minutos sobre o assunto que eu vou deixar, da atividade que eu vou deixar no Class, né, para a gente tentar se organizar nesse sentido. Então, isso foi que a gente combinou combinei com os terceiros, com os primeiros da manhã. E aí daria para fazer com vocês também, daí fazer uma live só com todos, né? Eu vou precisar também outra coisa, que vocês coloquem OK nos comentários, porque a escola quer uma chamada, então vai servir como chamada. Então, cada um de vocês coloquem OK ali para significar a chamada, como se tivesse sido feita a chamada da live, tá? Então, vamos tentar fazer uma autoavaliaçãozinha rapidinho, gente. O que vocês acharam? Se era isso que vocês esperavam mesmo? Se ficou muito confuso? O que vocês acham? Fala de novo, por favor, que eu não escutei. Tinha saído aqui. Como? Fala de novo que eu não escutei. Eu quero que você aproveite agora e faça uma avaliação, me fale alguma coisa sobre o que vocês acharam da live, se a explicação foi boa, se foi muito rápido, se conseguiram entender, se tem que ser por esse caminho, como é que a gente pode fazer, o que vocês acharam da live? Eu achei que foi boa. Foi? Eu também. Eu achei que foi boa. Deu para entender direitinho, gente? Sim, deu de entender bastante coisa. Tá. Mais alguma sugestão? Tem alguma queixa, alguma coisa, alguma dúvida?
Eu gostei Tá. da ideia do professor de fazer as lives nas terças, que fica legal. Isso é. Os terceiros anos, porque a maioria trabalha de dia, né? Muitos ali trabalham de dia ou de tarde, acharam melhor fazer à noite. Não marquei o horário com eles ainda, mas eu acredito que mais 7 da noite. Aí vocês, não sei se daí com os primeiros porque o primeiro da manhã a gente marcou as terça-feiras, mas não marcou o horário. Aí não sei se vocês acham melhor de tarde, ou de noite, ou de manhã. Aí vocês, de repente, conversam com o orientador, e aí o orientador meio que marca com vocês ali, viu, com a minha sugestão, se fosse possível fazer à noite, para mim seria melhor, né? Porque é mais silencioso, não tem essa coisa de alguém chamando sempre na frente de casa, tal, à noite é bem melhor, né? Mas aí depende de vocês, não sei se vocês estão dispostos a fazer uma live de noite, né? Por mim pode ser à noite e da tarde. Então, Por tá, mim né? também. Se o professor achar melhor. Tá. Tem 3 semanas para pensar ainda, tá certo? Não esqueçam que, antes de encerrar, só para deixar claro, pessoal, falta 7 minutinhos para encerrar, que a nota de vocês depende da atividade do class. Então, não é, não é, não é estar certo ou errado, é fazer, tá certo? Eu tenho dúvida, deixa para tirar na live, as próximas, que agora que você já sabe que a gente vai fazer essa revisão, deixa para tirar a dúvida na live, então faça. Mas é muito difícil, porque o que eu estou fazendo? Eu posto lá no Class uma atividade referente àquele tema para vocês pesquisarem. Como, infelizmente, a gente não pode ter na sala de aula, para vocês pesquisarem na internet, no livro, enfim, vocês vão ter que, aquela coisa de você, infelizmente, aprender a estudar sozinho. Mas eu procuro dar sempre essa orientação. Então, para mim, o importante não é saber se a Maria Luísa ou a Markelly acertou as 5 questões que estavam ali, se daquelas 5 questões errou 4, errou uma ou errou 3. Não, é fazer. Porque daí vocês vão procurar a resposta. Nesse procurar é importante. E aí a nota de vocês vai ser em cima disso. Então, cada atividade ali vale 5 pontos. Eu não sei se vocês se recordam, lá quando nós começamos o ano, eu falei que nós faríamos palavrinha cruzada, tal, que valia 5 pontos. Né? Sim, lembro. É essa atividade. Independente se está certo ou errado ou não, fez. Fez é 5 pontos. Tá certo? Certo. E aí nós vamos fechar as notas ali. Alguém quer dizer mais alguma coisa, além da Maquele, da Maria Luísa, a Juliane que entrou agora, quer falar alguma coisa? Entrou não, só abriu a câmera agora, né? Quer falar alguma coisa? Eu também não tenho o que falar. Tá muito frio aí? Tá bem frio. Horrível. Quer ver hoje de manhã? 8h30 da manhã fazendo live com os primeiros anos da manhã. Ai, Nossa Senhora. Vocês ainda foi de tarde, 2h da tarde. Eu ainda me enrolei aqui, quando eu vi já era 2h, eu ficar apavorado já. Então tá, pessoal. Um beijo e um abraço a todas e a todos, né? O Henrique também está ali. Qualquer coisa, deixa mensagem aqui nos comentários, e se vocês precisarem, também deixem no Class, né? Eu vou passar, aqui, não sei se dá para passar por aqui, acho que dá sim. O meu e-mail pessoal, se vocês precisarem de alguma coisa, enviar para ele. Esse é o meu e-mail pessoal. Tá? Além da sede, né? Esse e-mail é o e-mail pessoal. Tá certo? Então é isso, gente. Eu vou me despedindo por aqui. Até a próxima live. Espero que tenham gostado. Né? Espero que vocês tenham gostado desse momento. Eu sei que é muito pouco tempo, só uma aula para falar de assunto que eu falo em 6 aulas, né? Que dá mais, né? Daí a gente tem que correr para dar tudo certo. O legal é explicar na sala de aula, eu sei disso, né? A gente fica, né, William? A gente acaba... Eu, pelo menos, não sei se vocês, mas eu gosto muito do Egito, né? Eu sou apaixonado pelo Egito. Agora tem gente que gosta mais da Grécia, né? Tem gente que é apaixonada pela Grécia, né? Eu sou mais do Egito, né? Mas, infelizmente, a pandemia
o vírus acabou ditando as regras e a gente tem que conviver com isso, né? Então, um abraço a todos, uma boa tarde. Tamo junto. Boa tarde. Tchau, senhor. Tchau. Tudo dois. Passa nada.